Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a alegria do Espírito Santo, a fortaleza do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore conosco, ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Através da oração conclusiva deste dia, de quarta-feira, da oração das laudes, oremos, Senhor nosso Deus, que para nos libertar do poder do inimigo, quisestes que o vosso Filho sofresse o suplício da cruz. Concei aos vossos servos a graça da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus é convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a esta leitura orante. E o Evangelho deste dia é extraído de São Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes: Quanto me dareis se eu o entregar? E eles garantiram-lhe 30 moedas de prata. E a partir de então, ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade, à casa de um certo homem, e dizei-lhe: O mestre manda dizer: Meu tempo está próximo. É em tua casa que quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, sentou-se à mesa os 12, e enquanto comiam, disse: Em verdade vos digo, um de vós me há de entregar. Profundamente entristecidos, começaram a dizer-lhe, cada um por sua vez: Porventura sou eu, Senhor? Ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me entregará. O Filho do Homem segue o seu caminho, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Melhor seria para esse homem não ter nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: Porventura sou eu, Rabi? Tu disseste, respondeu Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos esta nossa grande semana, esta semana maior, esta semana que é a semana que dá sentido à nossa fé cristã, ancorada na experiência do carigma, ou seja, do anúncio da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E as celebrações que vivenciamos nesta semana são a estrutura, melhor, são de uma importância estruturante, o que é que eu pretendo dizer? São as celebrações que vão dando consistência à casa que nós construímos, que é a nossa fé, esta fé que é a fé da Igreja, que nós nos gloriamos de professar em Cristo Jesus. Portanto, olhando para o tema deste dia, neste desdobrar-se da Semana Santa, percebemos algo importante. Judas trai o Senhor, a traição. Podemos dizer que o tema fundamental para a nossa reflexão de hoje é a traição de Judas. Aqui no texto, não evidencia que acabamos de ler, não tenho outro discípulo ali envolvido com o tema da traição. E, portanto, queremos olhar para esta figura de Judas. E ontem eu dizia, e volto a colocar esta mesma questão, e eu penso muitas vezes o que terá levado Judas a trair o Senhor. Existem várias hipóteses, e havia um teólogo colombiano, que
infelizmente não comungo das suas ideias, mas que no passado comunguei e também devo dizer que aprendi muito enquanto seguia este homem. A verdade é que ele apresentava uma das suas teorias, exatamente, tomando-as também do Padre Fidel Onhoro, que também é um grande teólogo, que realmente apresenta esta perspectiva. Judas pertencia a uma facção política e militar, ou seja, aqueles que eram chamados zalotas. E a respeito deste movimento, deste grupo, nós encontramos grandes estudiosos, a começar pelo grande Joseph Ratzinger, na sua obra Jesus de Nazaré. Encontramos também na obra Armand Puig, onde também nos vai falar sobre esta verdade deste grupo, dos diferentes grupos religiosos do tempo de Jesus. Encontramos ainda muito antes em Cyril Bex, encontramos também em Maurizio Gronchi, o grande professor de Cristologia, também nos fala deste movimento, e tantos outros teólogos também apresentam esta teoria. E este teólogo dizia então que Judas faria parte desta facção, deste grupo armado, que construindo uma ideia de Deus à sua maneira, um Deus à sua medida, como dizia o padre Domingos Terra, um Deus à sua medida, ou então também o Armando Mateu, professor de Teologia Fundamental, ou seja, um Deus à nossa medida, um Deus à sua medida. Judas encontra-se completamente frustrado, percebendo que o ideal que ele próprio construiu não corresponde àquilo que é o pensamento de Jesus. Portanto, aqui uma fricção, uma tensão, aqui um querer impor uma maneira de ver e encarar as coisas a partir da própria perspectiva. Aquilo que não nos esqueçamos que chamamos a autossuficiência, ou seja, eu construir as coisas da minha maneira, ao meu modo, mas, caríssimos irmãos e irmãs, existe um Deus. E, portanto, Judas perde-se. Ontem ouvíamos no Evangelho de São João, capítulo 13, e fez-se noite no coração de Judas. Essa noite que é a ausência de Deus, é a ausência da presença do Criador, é a ausência da presença do Senhor, que nos pretende revelar uma verdade que preencherá plenamente o nosso coração. Portanto, é a eliminação de todo e qualquer tipo de trevas que possam existir em nós. Portanto, quero irmão e quero irmã, dentro desta temática, dentro desta realidade, somos então convidados a olharmos também para a nossa vida e pensarmos como nós muitas vezes assumimos também na nossa própria vida os gestos e as atitudes de Judas, como nós muitas vezes também guiamos o curso da nossa existência à maneira de Judas. Portanto, hoje somos convidados a olhar para este personagem e tentar perceber até onde e até que ponto é que eu não sou tão parecido ou pior do que Judas nesse sentido, né? Ou seja, porque esta ideia que também entra com o modernismo dentro da própria igreja, dentro da própria sociedade, ou seja, passando de um teocentrismo para um antropocentrismo, ou seja, Deus deixa de ser o centro da minha vida e torna então eu mesmo o centro da minha vida, eu se torno o critério da verdade, o critério, e portanto aqui somos convidados literalmente a pararmos para que as trevas não inundem mais a nossa vida, mas antes pelo contrário nos deixemos inundar pela luz admirável. Como não recordar as palavras de Jesus no Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 12, quando Jesus diz: quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. E Judas deixou-se enganar pelas trevas, ou seja, foi inundado pelas trevas e extirpou a luz da sua vida, e a luz é o próprio Cristo. E, portanto, aonde há luz há vida, aonde há luz há alegria, aonde há luz há sentido, aonde há luz há orientação. E Judas não percebeu isso, portanto, aqui, a partir daqui, também somos convidados a abrirmos o nosso coração, a nossa mente, deixarmos a luz entrar,
e perceber que muitas vezes somos nós também os grandes traidores. Caríssimos irmãos e irmãs, é triste olhar para Judas, que era amigo de Jesus. Ontem eu dizia isso. Judas era amigo de Jesus, né? E traiu o seu amigo. É curioso que hoje também temos muitos amigos que continuam a trair os amigos. Temos muitos amigos que vendem os amigos. Temos muitos amigos que, pelo poder, pela ânsia, a grandeza, traíram os seus próprios amigos. Caro irmão e cara irmã, não sejamos como Judas. Seja fiel aos teus amigos. Diz o livro dos Provérbios, se a memória não me engana, assim tudo de cor. Feliz quem encontrou um verdadeiro amigo, porque um verdadeiro amigo é como um tesouro. E não existe um amigo como Jesus. Não existe. Lembro-me sempre deste calendário que eternamente carregarei na minha alma, que os padres jesuítas que estavam na minha paróquia de São Francisco Xavier haviam distribuído num determinado ano. Eu era novinho, devia ter 8 anos, 9, e vinha esta imagem de Jesus. Jesus com o cajado das ovelhas, com o véu, e dizia a frase: Jesus, um amigo que nunca falha. Os amigos deste mundo falharão. Não os falharemos muitas vezes, também pode ser que sim, mas Ele nunca falha, nunca falhou e nunca falhará. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.